prazer renovado estar outra vez com você. Muito obrigado pela sua companhia. Todos nós temos aquela preocupação com a saúde. Como é que está a saúde? Eu quero estar sempre bem, eu quero estar produtivo, eu quero estar feliz. Bom, isso exige cuidado, é claro que exige cuidado. Alimentação, exercício, coisas que eu não tenho feito, né? Mas é assim que funciona. E tem uma parte do corpo humano que é tão importante, claro, outras todas são importantes, mas uma que acaba regulando a nossa vida, que acaba dando o tom de como o organismo vai se comportar. É o intestino, entendeu? Claro, e todo o sistema digestório depende dele, é claro. Como fazer para que isso funcione bem, para que a vida seja boa, para que flua legal, que a gente tenha saúde? É o tema deste Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Aqui, comigo no estúdio, a nutróloga, a doutora Paula. É um prazer enorme receber você aqui. Eu agradeço, né, você tirar um tempo das suas atribuições, principalmente de consultório, para vir conversar com a gente aqui. Que isso, eu que agradeço, Cassinha, é um prazer estar aqui com você, com vocês, e trazer um pouco de informações sobre essa área, né, que recentemente tem tido muito destaque, que é a área do intestino, a conexão entre o intestino e o cérebro, o intestino e a saúde, né, e é curioso que hoje isso esteja muito em voga, mas é algo que vem de milênios atrás, né? O conhecimento de que a nossa saúde começa pelo intestino. Desde os Vedas, que é a sabedoria ayurvédica, é que se fala da importância do que a gente come, do que a gente consome, né? Do que a gente consegue digerir e assimilar. Então, nós somos o resultado disso, não só do que a gente come, mas do que a gente consegue digerir e assimilar, absorver. Você já deu um cardápio de temas para a gente começar conversando. Vamos começar do primeiro. Essa ligação do intestino com o cérebro. Eu me surpreendi, faz muito tempo quando eu soube disso, que o intestino é o segundo órgão com maior quantidade de neurônios. Primeiro é o cérebro, o segundo é o intestino. Por que isso? Olha, o intestino, pensa bem, né? Você se alimenta, o alimento entra pela boca e a partir daí você faz uma série de atividades com esse alimento. Você mastiga, você percebe a textura, o sabor. Então, já na sua boca, na sua língua, tem uma série de receptores, né, de quimioceptores que vão sentir a química desse alimento. E aí você vai mastigar, vai trabalhar, vai salivar sobre esse alimento e então você vai deglutir. Então, veja que tem uma série de neurônios que são motores e químicos nesse processo. Quando chega no estômago, esse alimento que foi parcialmente quebrado, triturado, que foi ensalivado, chega ao seu estômago e começa um ataque ácido que acontece ali nesse local. Por que tanta acidez? Porque justamente você precisa quebrar parte desse alimento. Não consegue quebrar todo ele, né? Então, o estômago vai fazer movimentos de apertar e propulsionar esse alimento ao longo do tubo digestivo. Tudo isso requer uma inervação muito intensa, né? Se conectando a todas essas células que vão estar fazendo esse serviço, mas não só. Dentro do nosso intestino existem placas de células de defesa. São placas linfóides que vão perceber se ali naquele alimento tem algum antígeno, se tem algum parasita que representa risco contra a nossa saúde. E no caso de ter um parasita que a gente não consegue lidar, nosso intestino vai rapidamente eliminar esse conteúdo. Então, aquele dia que a pessoa vai muito ao trono é em razão disso. Pode ser. Não. Pode ser. É uma das causas. Mas essa seria uma reação vigorosa, súbita, né? Em que uma intoxicação alimentar, em que você vai vomitar, você vai
defecar, você vai eliminar tudo aquilo que entrou, né? Então, veja que tem toda essa inervação necessária, mas existem outras células. E ao longo desse tubo digestivo, não só existem as nossas células, como existem milhões, trilhões de bactérias. E essas bactérias, o curioso é que elas têm um material genético maior do que o nosso material genético. Elas interagem conosco em maneiras que a gente não domina totalmente, que a gente conhece uma parte. E no estômago, tem bactérias na boca, tem bactérias no estômago em número menor, justamente por ter essa acidez tão intensa. Tem bactérias na próxima porção, que é o duodeno. Então, vem um alimento extremamente acidificado e passa pelo piloro, que é uma parte muito estreita, passagem entre o estômago e o intestino, e ali recebe uma descarga de bicarbonato, que alcaliniza. Então, essa acidez se transforma em alcalinidade subitamente. E a partir daí, você consegue soltar outros nutrientes que estavam presos nesse alimento e continua degradando por meio de enzimas que vão quebrar proteínas, que vão quebrar gorduras. E ao longo de todo esse intestino delgado, vai acontecendo a assimilação das vitaminas, dos nutrientes, e o número de bactérias vai aumentando progressivamente até que chega no intestino grosso, passando ali pelo apêndice que é um reservatório de bactérias, né? Passou pelo apêndice, então tem uma fermentação robusta, e é onde a gente mais tem bactérias, que é no intestino grosso. Então, as bactérias, de fato, elas são responsáveis pela formação das fezes, das nossas eliminações. Para que todo esse tubo digestivo, esse movimento do alimento, desde a boca até o ânus, aconteça, e toda essa absorção, tudo aconteça, é preciso ter um sistema, uma série de neurônios que vão ter uma atividade coordenada, até no bebê, até que essa coordenação aconteça, ele vai ter muita cólica, que a gente chama de disquesia, que é algo que ainda não está totalmente ritmado, coordenado, né? Mas mais do que isso, todos os mediadores que são produzidos entre o alimento, essas bactérias, dentro do nosso tubo digestivo, vão sinalizar para o cérebro. Dentro do intestino vão ser produzidos neurotransmissores que vão mediar o nosso humor e uma série de alterações químicas cerebrais. Por isso que a conexão entre o intestino e o cérebro é tão importante, porque é algo que está relacionado à nossa nutrição, é algo que está relacionado ao humor. Pois é, o bom humor depende disso, o humor bom e o mal, né? Sem dúvida que depende. Puxa vida. Aquela máxima da pessoa enfesada realmente enfesada, é né? verdadeira. Né? Sim, cheia de fezes, até é ruim falar, mas é isso daí mesmo, enfesada. Sim. Quer dizer, parece que parou de funcionar tudo e ele ficou amargurado com o mundo. Mal-humorado. E aí a gente pode trazer um conceito que é a névoa mental. Então, essas pessoas cujo intestino não funciona bem, elas estão com essa névoa mental, elas não estão entendendo bem, a memória não está funcionando tão bem, o humor não está bom, né? Então, realmente, isso é provado nos estudos. Por isso que essa conexão é tão importante e ela é feita por meio, principalmente, do nervo vago, que é um dos pares cranianos, um dos nervos mais importantes, principais que nós temos e que vai levar informações diretamente para o cérebro de como é que está a temperatura, o movimento, a acidez, todas essas informações que estão acontecendo, se tem muito volume, se está distendido ou não, né? Vai levar diretamente para o cérebro e o cérebro vai comandar todas esses detalhes sem que a gente nem mesmo perceba. Nós podemos ter consciência do que está acontecendo no intestino, mas mesmo que a gente não tenha, isso está se processando. Você não está pensando no que você comeu, mas a sua digestão está acontecendo. Você disse a respeito do apêndice, né, que ele faz parte de todo esse sistema aí. E é comum cirurgia para extrair o apêndice, né? Sim. E aí?
não tem problema nenhum? Olha, quando a pessoa tem uma apendicite, isso é uma urgência médica. Ela precisa retirar esse apêndice, que uma vez que ele inflamou, não tem como eu tratar com antibiótico. E começa a gerar um abscesso, né, que é uma coleção de pus, e ele pode romper o intestino para dentro do abdômen. Então, isso é uma urgência absoluta, tem que ser resolvido. Mas até que aconteça esse processo inflamatório, infeccioso, deu-se ali nesse intestino uma disbiose, uma alteração da microbiota intestinal, que favoreceu a ocorrência dessa infecção. Quer dizer, foi uma doença ao longo de um tempo que acabou acometendo o apêndice. Sim, e aí ele precisa ser retirado. Outra peça do sistema digestório que sai sempre é a vesícula, né, coitada? Sim, e a vesícula, ela vai depender muito do que a gente come, a quantidade de colesterol, a quantidade de fibras. Então, dependendo se a gente come um alimento muito gorduroso, a gente vai formando pedras na vesícula. Então, dependendo da composição dessa bile, vai se formar uma pedra e o que a gente come pode interferir positiva ou negativamente na composição dessa bile, fazendo com que ela seja mais fluida. Alguns alimentos e ervas podem ajudar a esvaziar melhor essa vesícula biliar. E olha que interessante, voltando lá atrás no Ayurveda, existe uma máxima de que a gente não bebe água gelada. Por que a gente não deve beber? Não deve beber? É uma recomendação. É uma recomendação. Inclusive, a gente deveria iniciar o nosso dia bebendo uma água ou um líquido morno. Chá, é por isso que há um hábito de tomar um chazinho quente de manhã, é isso? E depois das refeições, sim. Porque a água gelada, lembrando que o nosso trato digestivo, ele faz um processo que é químico, a digestão. Mas essa digestão depende muito da temperatura. Então, quando você coloca água morna no seu sistema, você ajuda a dissolver essas gorduras que estão perdidas no caminho, por assim dizer, né? E ajuda que o seu fígado faça uma digestão mais suave. Pode, inclusive, evitar, não sei se eu poderia falar dessa maneira, né, de evitar a formação de pedras, mas quimicamente, e você pode verificar na prática, se você fez uma comida muito gordurosa, aquela panela ficou extremamente cheia de gordura e uma gordura sólida. E no organismo é daquele jeito, a gordura parecido com isso, mas é claro que sofre processos químicos, né? E se você coloca água quente nessa panela, você consegue limpar com muito mais facilidade. Por outro lado, se é água gelada, ela continua num estado sólido. Então, como a gordura, ela tem essa propriedade de ficar mais sólida ou mais fluida, dependendo da temperatura, a gente infere que isso poderia acontecer na nossa vesícula. Não é algo que eu posso dizer, olha, está aprovado nesse estudo, mas a gente percebe que a digestão melhora, né, e que suaviza muito mais esse processo. Inclusive, tomar um pouquinho de chá antes das refeições, não um grande volume que vai impactar na quantidade que está no seu estômago, mas um pequeno volume de chá antes da refeição, depois da refeição, até a água morna, podem ajudar no processo digestivo. Doutora Paula, a gente mora num país tropical e tomar cerveja, todo mundo fala que era uma estupidamente gelada. Claro, nessa fase é até ruim porque não há nem sabor, né? Você adormece todas as papilas da boca aqui, você não sente sabor nenhum, só sente um gelo descendo. Mas é comum, eu não tomo água gelada, tomo água fresca, mas gelada não tomo. Mas é comum as pessoas tomarem água muito gelada. É comum, é um hábito bem brasileiro isso daí. Inclusive, quando a gente fala, olha, beba água morna, as pessoas relutam muito. Como assim? Eu sinto muito calor. Mas o ideal seria a gente beber água na temperatura natural, em alguns momentos aquecida, para facilitar esses processos digestivos. Nada contra a cerveja gelada, tem lá suas aplicações, mas certamente o torresmo com a cerveja gelada não vão ser de não fácil é uma composição digestão, boa, né?
eu quero dizer do ponto de vista digestivo. Sim, porque não tem muita gordura. Vai demorar para digerir isso, hein? Exatamente. Tá. Você recomendaria algum chá? O chá de boldo. Chá de boldo bom. Eu tomo sempre. Bom, aquilo ali resolve qualquer problema estomacal, intestinal. Interessante isso daí. Nesse contexto aí da cerveja e o torresmo, o chá de boldo seria uma boa opção. Nós estamos conversando aqui sobre como funciona o organismo, como é que ele aproveita os alimentos que a gente ingere, mas eu quero agora estabelecer uma diferença profissional. Você é nutróloga, que é uma especialidade médica. Muita gente pode confundir com nutricionista, que é outra especialidade da área de saúde, mas não médica, né? Qual que é basicamente essa diferença? Olha, o nutrólogo é um médico que vai tratar de questões nutricionais que envolvem várias especialidades médicas. Então, aqui na nossa conversa, até agora a gente citou algo que está dentro da gastroenterologia, que está dentro da imunologia, a gente falou de neurologia. Então, o nutrólogo, de certa forma, ele passa entre várias especialidades médicas, mas dentro de uma atuação que ainda é médica. Vai te prescrever um antibiótico, um medicamento, às vezes um fitoterápico, né? Mas o nutricionista, ele vai atuar dentro da esfera da nutrição e vai te prescrever uma dieta, vai calcular os macronutrientes da sua refeição, vai te propor opções diferentes de alimentos. E o nutricionista é fundamental no trabalho do nutrólogo. Ele complementa as orientações que a gente dá dentro do consultório, que a gente não faz esse trabalho minucioso de quantas proteínas que você vai comer, quantos macronutrientes, isso não dá tempo da gente chegar até essa parte, né? E ele vai fazer com expertise que é própria do saber da nutrição. Como o nutrólogo, ele perpassa uma porção de especialidades médicas, fica meio... não fixa na cabeça de um público, de modo geral, quando é que eu devo procurar um nutrólogo? O cara que quebrou o braço sabe que é o ortopedista que vai resolver aquilo ali. Mas o nutrólogo, quando é que uma pessoa deve procurar? Olha, você vai procurar o nutrólogo quando você precisa, talvez, aprofundar um pouco esse entendimento do que está acontecendo, no meu caso, principalmente na sua digestão, né? Quando você precisa de um apoio para tratar o diabetes, osteoporose. Muitas vezes, eu tenho muitos pacientes que são idosos, então, para apoiar a nutrição desses idosos, para fazer um diagnóstico de uma doença digestiva que outros médicos não conseguiram fazer, a gente vai investigar o que está acontecendo. E muitas vezes você precisa fazer, de fato, uma interface entre várias especialidades, porque é como se houvesse uma quebra. Não, eu vou até aqui que eu sou gastro, eu vou até aqui que eu sou procto, eu vou até aqui que eu sou cardiologista. E talvez o nutrólogo consiga fazer um diálogo entre essas especialidades. Por isso que eu digo fazer uma investigação mais a fundo do que está acontecendo. Uma pessoa com anemia, ela poderia procurar um nutrólogo? Sim. Né? Com uma dificuldade de assimilar os nutrientes. Exato. Muito embora ela possa procurar também um hematologista. Mas o nutrólogo vai ter uma outra perspectiva do que está acontecendo nessa nutrição que a pessoa não consegue melhorar da anemia. E a gente vai olhar, olha, tem suficiente vitamina B12, tem ácido fólico, tem ferro suficiente, tem cobre o suficiente. Então, a gente vai olhar mais em detalhe para essa questão da nutrição, mas não necessariamente focar em uma dieta de macronutrientes, micronutrientes. A gente vai dar uma ideia, olha, você precisa se alimentar mais com esse tipo de alimento, vai fazer uma prescrição naquele sentido, mas a dieta, a gente vai precisar do apoio do nutricionista. E às vezes o paciente não entende isso. Poxa, mas já estou aqui. Já vim no nutrólogo, eu quero uma receita de comida, como eu vou comer? Nós temos também, uma coisa muito legal no Brasil, que é uma comida fantástica, que é a feijoada. Feijão, tem ferro, mas come-se também vitamina C, a laranja, né? Geralmente vem uns pedaços de laranja e a gente come.
precisa de uma vitamina C para que o organismo assimile o ferro dos alimentos? Sem dúvida que a vitamina C vai ajudar nessa assimilação. Uhum. Sem dúvida. A comida brasileira, a comida tradicional brasileira, ela é nutricionalmente fantástica. A mistura arroz e feijão é uma mistura completa do ponto de vista do perfil de proteínas, não é? A feijoada é um alimento que, embora seja de digestão mais difícil, é um alimento pesado, mas é um alimento tradicional muito completo, né? Todo esse conjunto da feijoada, do arroz, a feijoada, a couve, a laranja, né? Então, a nossa comida, ela é fantástica. E a gente precisa, de fato, resgatar essa nossa alimentação tradicional. Que você vê que, ao longo dos anos, ela foi mudando, ela foi se tornando mais processada e ultraprocessada. Né? Uma grande preocupação que a gente tem no consultório é o consumo de ultraprocessados. Vamos definir esse ultraprocessado. É um tema muito atual isso daí. As pessoas estão engordando demais, estão ingerindo demais alimentos ultraprocessados. E que categoria é essa? São alimentos que eles sofreram processos químicos industriais e que têm a adição de muitos elementos que não são alimentares, que são propriamente químicos. Né? Vamos pensar num alimento in natura, que é a couve que a gente falou, né? Num alimento minimamente processado, a gente pegou o arroz já foi descascado previamente, a gente cozinhou, né? Então houve um processamento desse alimento. Mas se a gente pega chips de arroz, já é um alimento que tende a ser ultraprocessado, dependendo dos ingredientes que a gente colocou, né? Tantos salgadinhos que a gente vê, esses itos da vida, né? Eles já são salgadinhos ultraprocessados. Era milho, mas de repente esse milho sofreu tantos processos que ele se tornou um ultraprocessado. Basta olhar rótulo que a gente vê a quantidade de conservantes, emulsificantes, coisas que, para dar sabor, para dar cor, para garantir longa vida àquele Exato. Tipo de alimento. Isso não é saudável, não, né? Não é saudável. Tem um grupo de pesquisas brasileiro que, inclusive, propôs uma classificação chamada classificação nova dos alimentos e que traz esses termos: minimamente processado, processado, ultraprocessado. E eles têm demonstrado o impacto que esses alimentos trazem à nossa saúde, que como eles estão ligados ao adoecimento de fato e o peso que eles têm, inclusive econômico, né, relacionado à nossa saúde. Então, comer ultraprocessados é algo que nos adoece, gera mais pressão alta, diabetes, obesidade. Então, a gente deveria limitar o consumo dos ultraprocessados ao mínimo possível. Tem uma coisa muito gostosa que é cachorro-quente. Cachorro-quente é aquele pãozinho assim, macio, com uma salsicha dentro, lá e tem muita maionese, tem outras coisas ali, molho de tomate e tal. Ao dia que eu vi a fabricação de salsicha, nunca mais comi cachorro-quente. Aquilo não é alimento, né? Eu sou muito suspeita para falar que eu tive um episódio de alergia à salsicha do cachorro-quente. Então, é complicado. Né? É provável que em um cenário em que a gente vai usar uma linguiça, né? Uma linguiça caseira, uma linguiça dessas que não são ultraprocessadas, sim, a gente vai ter um cachorro-quente diferente. Agora, a salsicha propriamente dita, não dá. Você mesmo conheceu a fabricação e não está recomendando. Tanto é que tem uma frase muito boa, diz assim, quem não tem estômago forte não deve entrar nem em fábrica de salsicha, nem na política. Isso é verdade. São duas coisas que fazem mal. Então, mas porque ali é tudo. A cor final da massa é uma cor branca, a cor avermelhada que dá a impressão de ser corada, saudável, aquilo é tudo corante que botam naquele troço lá. Então, fica delicioso, o paladar agradece. Por que isso? Por que o paladar ele se deixa enganar tanto assim? Olha, boa pergunta, mas nos alimentos ultraprocessados é comum de ser usado o glutamato monossódico,
E o glutamato traz um sabor, é o sabor que a gente chama de umami, que é muito atraente, né? Então, ele é usado até de uma forma indiscriminada. E o glutamato monossódico causa no nosso cérebro uma excitação excessiva e que pode, inclusive, ser prejudicial aos nossos neurônios. Olha, e é comum colocar isso em tudo, né? Glutamato na carne, glutamato na sopa. Em tudo. E principalmente nos alimentos ultraprocessados. Mas é comum até quando a gente vai comer fora, em um lugar que tenha esses assados, que o tempero seja feito com ultraprocessados. A gente perdeu a capacidade de temperar com alho, cebola, alecrim, orégano, tomilho, né, cominho. Não se usa tanto isso mais, né? As pessoas elas vão para um tempero pronto, o que é mais fácil, o que compra no atacado, talvez, né? Eu tô supondo, mas eu vejo que não se usa tanto mais esse tempero. A gente compra o tempero pronto já, né? Mas é porque houve uma mudança na vida, então homens e mulheres saíram de casa para trabalhar, né? E aí as coisas, o tempo de cuidar da comida, que é algo fundamental, ficou muito restrito. Então compra comida pronta, compra congelado, compra já com conservante para durar muito tempo. Quer dizer, bagunçou a nossa vida também, né? E eu acho que falta informação, falta a gente entender que esse glutamato não faz bem para nós. Que é importante a gente ter outras opções que a gente cozinhe e tempere com sal, com alho, com cebola, com as especiarias próprias, né? Está tendo uma onda muito grande de chefes de cozinha amadores, né, que gostam de fazer alguma coisa aqui e ali, né, quer dizer, e essas pessoas que estão tentando desenvolver uma habilidade na cozinha, elas fazem umas comidinhas gostosas e não tem esse mundaréu de conservantes, né? Quer dizer, é um retorno até saudável. Eu tenho no meu celular, vou acumulando algumas receitas assim, vejo umas coisas interessantes lá, não sei fazer, mas vejo, falo, olha, quem sabe onde eu faço isso daqui? E são comidas simples que não tem nada que possa, pelo menos a nosso ver, fazer mal para a saúde. Massa é bom? Depende, né? Eu vou dizer que em relação à comida, tudo depende. Se você tolera bem, tudo bem, você pode comer. Agora, se você não tolera, é que são elas, não é mesmo? Mas eu concordo e eu acho que a gente precisa fazer um retorno para a cozinha. Eu acho que isso não está provado, mas algo que pode impactar positivamente na nossa saúde é a gente saber cozinhar. Porque justamente a gente não vai ficar refém do que tem no mercado. A gente vai saber os ingredientes que a gente colocou ali. A gente vai saber fazer uma boa massa. Não precisa necessariamente você fazer o macarrão. Que aquilo trabalhoso. Mas você pode escolher um macarrão que tenha uns ingredientes mais elaborados, por assim dizer. Você pode ver, eu já notei que tem massas que têm baixos índices de proteína, tem massas que têm muito mais proteína. Se você é intolerante, você pode escolher uma massa que seja de arroz, você pode escolher uma massa que seja de lentilha. Então, tem muitas opções. É isso que é o bom da indústria, porque ela nos dá opções, mas a gente precisa, de fato, guiar o desenvolvimento dessa indústria, não só nós. A questão alimentar, né, a gente costuma dizer que comer é um ato político. A nossa alimentação, ela guia o desenvolvimento da indústria, mas a gente precisa ter políticas públicas que nos protejam. Hoje, na rotulagem dos alimentos, você percebe um aviso alto em sódio, alto em açúcares. Isso é política pública. Então, a gente precisa de ter políticas públicas que sinalizem o que tem ali naquele alimento. Existem aplicativos como o Desrotulando, que vão ler o QR Code daquele alimento e vão te dar uma nota. Olha, esse alimento é bom ou é ruim, com base nos ingredientes, nas características desse alimento. Né? Então, hoje, a gente tem algumas armas, mas a gente precisa que essas políticas públicas evoluam.
O organismo, a gente precisa de comer bem, comer de tudo, né, para poder botar no organismo toda a variedade de substâncias essenciais. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm intolerância. Doença celíaca, por exemplo, uma coisa grave. Mas tem outros que têm intolerância à lactose, têm intolerância à frutose. Isso é solúvel? Dá para resolver isso? Excelente pergunta. Porque, às vezes, a gente tem uma intolerância e a gente acha que não tem como resolver. De fato, a doença celíaca é uma doença que pode ativar uma genética que vai fazer com que tudo que tenha glúten inflame esse organismo e pode ter consequências drásticas. Mas fora esse tipo de doença, as alergias sabidamente já conhecidas, quando a gente fala de intolerância à lactose, à frutose, elas podem decorrer de um processo inflamatório que está acontecendo dentro daquele tubo digestivo. Então, se a minha microbiota está saudável, se eu tenho antecedente de ter sido amamentada, de ter nascido de parto normal, eu já tenho bons antecedentes de que essa microbiota ela é mais fortalecida, né? Mas muita gente nasceu de cesárea, muita gente não foi amamentada, então não teve essa proteção inicial. E dependendo do que você comeu ao longo da vida e de como se deu o desenvolvimento do seu trato digestivo ao longo do tempo, se você teve muitas parasitoses, se você precisou tomar muitos antibióticos, remédios para dor, você mudou a composição da sua microbiota. E você já não tem, muitas vezes, as microvilosidades, que são essas superfícies que fazem a absorção dos nutrientes lá no seu intestino delgado, elas já não são tão enrugadinho, altas. né? A gente vê aquilo, a velocidade é um enrugadinho que tem, né? Ela já está careca, entendeu? Então, os alimentos chegam ali e você não consegue assimilar. Chega um tanto de lactose e você não consegue assimilar, porque falta lá no topo daquela cripta a enzima lactase. Às vezes, nesse intestino, falta muco, aonde as bactérias vão estar presentes. Muitas vezes ali não tem o lactobacilo próprio que consegue quebrar essa lactose. E aí você vai ter uma intolerância. As bactérias que hoje estão presentes ali vão quebrar essa lactose, produzindo muitos gases, gerando cólica, diarreia. Então, a gente precisa tentar resolver esse problema. Como? Modulando essa microbiota. Existe um conceito de que se tem bactéria, eu tenho que matar essa bactéria. Isso vai valer em muitos contextos. Se eu estou com uma pneumonia, eu preciso, de fato, resolver essa pneumonia. Porém, no trato digestivo, se eu penso assim que eu tenho que matar a bactéria, quem que vai sobrar? Porque se eu uso um tratamento que mata bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbicas, quem vai sobrar no meu tubo digestivo? Como que depois desse curso de tratamento que eu fiz, eu vou conseguir de fato fermentar um alimento? Então, a pessoa que tem a intolerância, ela muitas vezes sofreu um empobrecimento das bactérias intestinais. A capacidade de fermentação que ela tem é muito menor. E ela não vai conseguir processar a casquinha do feijão, o milho, a manga, o repolho, que são alimentos ricos em o que a gente chama de FODMAPs. Ela não vai conseguir processar bem o alho, a cebola. Entende? Porque esses FODMAPs, que estão presentes nas fibras, vão passar direto nesse intestino e vão gerar muitos gases. Então, o tratamento que a gente propõe hoje, ele não é ancorado em antibiótico terapia. Justamente porque a gente entende que essa microbiota, ela não pode ser simplificada, ela não pode ser empobrecida, ela precisa ser modulada. Eu já li um artigo sobre a reposição da biota, né? Que é com comprimidos de fezes desidratadas, né? Quer dizer, falando assim, nem para ser uma coisa muito nojenta, mas não, é claro que aquilo é um processo farmacêutico que tira qualquer perigo para quem vai ingerir, né? Mas existe essa reposição de microbiota. Existe, isso chama transplante de fezes, transplante fecal, né? Mas eu não estou falando sobre isso. Sim.
Eu fiz por curiosidade mesmo, só para confirmar a teoria que eu li há algum tempo. É algo que já data de mais de 10 anos atrás de se falar sobre esses transplantes fecais. Uhum. Mas a ideia de você fazer a modulação da microbiota, ela está ancorada em usar justamente as especiarias que a gente parou de usar na cozinha. Se você voltar a usar, você pode repor a flora intestinal? Você vai orientar o crescimento dessa flora intestinal. Com o louro, você vai orientar o crescimento, a redução de bactérias patogênicas e vai melhorar o perfil das suas bactérias próprias. Mas precisa ter uma dose adequada, né? Então, a gente usa especiarias como orégano, canela, cravo, tomilho, louro, todos para fazer a modulação dessa microbiota. Então, existe um diagnóstico clínico que a gente faz, que é de SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. É de SIFO, supercrescimento fúngico no intestino delgado. Isso é decorrente do uso indiscriminado de antibióticos que a gente vive hoje. Tanto é que hoje não se compra antibiótico assim sem receita, né? Não pode comprar. Não pode mais comprar. Não deve usar dessa maneira, né? Tem que ter uma justificativa clara de que você precisa daquele antibiótico. Tá, eu tenho uma doença que precisa do antibiótico. Eu tomo antibiótico, ele vai fatalmente causar um desarranjo no meu organismo. Além de curar a doença inicial, ele vai dar um desarranjo. Sim. E Como aí, é que eu me equilibro depois? você pode usar probióticos, isso vai depender muito de como é que está a sua mucosa. Se você usou uma vez, seu corpo vai demorar um tempo e ele vai se recuperar. E aí você precisa repor esses probióticos, que naturalmente vai acontecer pelo consumo de iogurte natural, coalhada, kefir, chucrute, que é o fermentado do repolho, né, que vai acontecer pelo kombucha. Então, a gente tem nos alimentos vários que vão trazer probióticos. E a gente tem as especiarias que vão modular o crescimento dessa microbiota. Para que não fique extremamente simplificada e tenha dificuldade de fermentar os alimentos. Porque a digestão, afinal, ela é um processo de fermentação. Você precisa fermentar esse alimento, as bactérias que moram no nosso trato digestivo nos ajudam nisso e vão formar o bolo fecal. E vai eliminar isso. Você começou falando dos Vedas, né? Milhares de anos. É claro que é uma sabedoria que até hoje as pessoas tentam entender e muitos usam isso hoje aqui. Eles tratam o organismo como um todo. Eles não tratam uma doença. Se você teve uma doença, é porque o seu organismo está doente. Então, tem que cuidar do organismo. Mas nós aqui do Ocidente, nessa nossa medicina atual, se você tem um problema, o médico vai lá e cura aquele problema dele. Lasque-se o resto do organismo. Eu estou com uma dor na coluna faz uns 40, 50 dias que eu tive uma travada. Aí procurei o ortopedista e tal. Aí me deu um cloridrato de tramadol para curar aquilo ali. Não curou nada, mas deu tudo quanto é coisa, né? Um capeta aquilo. Quer dizer, mas ninguém está preocupado com isso. Nem o médico nem leu a receita do que ele receitou. Então eu falei, melhor a dor nas costas do que isso daqui. Isso não é um problema sério também? Assim, ou seja, eu vou cuidar da doença e pronto. Sim, isso é um problema É claro que você sério. não vai poder falar mal dos seus colegas, né? É difícil, mas eu penso que a gente precisa enxergar a pessoa como um ser humano integral, em que os sistemas estão integrados. Muitas vezes eu entro para resolver esse conflito aí que se Entra o nutrólogo. fez, entendeu? A nutróloga é a doutora Paula. Entro aí porque falta essa comunicação de fato, né? Falta essa concepção do ser humano como algo integral, né? Se você tomou tramadol, isso impactou na sua motilidade digestiva. Seu intestino prendeu, né? E uma série de coisas advém disso. Então, será que existe uma forma de realinhar a sua coluna, de te ajudar a aliviar a dor, né? Para que você use o tramadol ali pontualmente naqueles dias em que você está em crise e depois possa voltar. Então, de fato, a gente precisa ampliar um pouco mais a nossa consciência sobre esse ser que a gente está tratando. Eu acho que
o grande desafio e, ao mesmo tempo, a chave é justamente a gente trazer cada vez mais consciência para aquilo que a gente está fazendo. Tanto no consultório médico, como nas nossas relações, né? É para que a gente consiga entender esse ser humano integral que está na nossa frente e ajudar sem causar nenhum mal. Né? Voltando lá no nosso juramento de Hipócrates. Pois é, o médico faz um juramento de alguém milenar, né? Com todos os princípios que ele fixou, como uma sabedoria, uma filosofia de uma atividade humana, né? Mas só que depois fomos evoluindo de tal forma que passamos a cuidar da doença especificamente. É que um dia vai ter um oftalmologista do olho direito, o outro com da menina do olho esquerdo, entendeu? Por outro lado, a medicina evoluiu de forma tamanha que a gente não consegue dominar todas as especificidades de cada especialidade. Né? Então, é necessário, por isso é necessário ter um médico com um pensamento generalista, né? Com uma formação clínica aprofundada, para que ele consiga resolver grande parte do que é possível resolver dentro dessa perspectiva e para que ele possa encaminhar ali especificamente quando ele precisa de um apoio ultra especializado como é esse. Os Estados Unidos hoje vivem uma epidemia que já chegou no Brasil, que é a epidemia de gordura. Gente com sobrepeso. Isso tem tudo a ver com o modo como nós vivemos, os alimentos que consumimos, e se aparece uma epidemia, já aparece a doença, já aparece o remédio, que é os Mounjaro da vida. E olha só, vamos voltar lá no Ayurveda. Se a gente toma um cuidado adequado com aquilo que a gente come, se a gente não come em excesso, se a gente não come depois das 6 da tarde, né, que a última refeição deveria ser na hora que o sol está se pondo, olha isso. A principal refeição deveria ser com sol a pino. Né? Se a gente respeita a nossa digestão, a gente tem um risco muito menor de sofrer dessas doenças de obesidade. Tanto é que eu, como natureba, demorei a aderir a esses medicamentos, né? Como o Mounjaro, a semaglutida, a tirzepatida. Mas eu consigo reconhecer o valor dessas medicações, tanto pelos resultados, né? Conforme, de acordo com um bom acompanhamento, que consiga manter a massa muscular da pessoa, porque esse é um dos principais riscos, é que ela perca totalmente a massa muscular. Por isso que ela fica assim, com aquela face... Ela murcha. É verdade. Exatamente, né? Então, para não perder massa muscular, para que ela consiga ter... essas pessoas, quando tomam esse tipo de medicamento, elas emagrecem muito, mas reduz-se a quantidade de câncer de intestino, reduz o diabetes, reduz a pressão alta. Então, nas pessoas que têm indicação para o uso desse tipo de medicamento, é muito importante. Eles podem, de fato, virar esse jogo. Por outro lado, nas pessoas que não precisam desse tipo de medicamento, que elas têm que emagrecer 5 quilos, né, 10 quilos, pode ser um risco desnecessário. Porque a gente já viu que tem casos fatais de pancreatite que aconteceram. A gente já viu que tem danos sérios à retina, implicando em complicações desastrosas, né? A gente já viu que tem um risco para tireoide. Então, tudo em medicina você precisa pesar o risco e o benefício. Mas, se a gente come até ter 80% do nosso estômago ali saciado e não exagera, se a gente come de acordo com o nosso biótipo, eu preciso de alimentos que sejam mais construtores, eu preciso de alimentos que sejam mais temperados, né? Se a gente respeita isso de não tomar gelado depois das refeições, se a gente não come tarde da noite, isso por si só já nos ajuda a evitar uma série de doenças digestivas, doenças de obesidade, né? Uma série delas. Ao longo de tantas gerações que nós mudamos o nosso biorritmo,
né? Mudamos os nossos hábitos, a gente conseguiria ainda ter uma rotina dos Verdas lá? Olha, eu acho Comer que a melhor refeição com sol a pino. é um desafio, não é? Assim, a modernidade nos traz muitos desafios. Eu, por muitos anos, dei plantão noturno. E aí, como é que faz na vida do plantão noturno? Você faz um jejum e vai para o plantão? Então, conciliar a nossa vida com os hábitos alimentares é um desafio. A gente precisa ter tempo para se organizar para isso, né? E muitas pessoas não têm, muitas pessoas vivem num esquema 6x1. A maioria da população vive num esquema 6x1. Como que essas pessoas vão parar para pensar na alimentação se elas saíram 5 horas da manhã e chegaram às 19 e não tem nem o fim de semana para pensar? Então, de fato, quando a gente pensa em saúde, a gente advoga por saúde, a gente precisa questionar uma série de questões e a gente vai acabar nessas questões indigestas da política por algum lado disso. Mas a gente precisa, de fato, entender como é que é a nossa rotina, ter uma intenção de como é que o que eu quero disso aqui, como é que eu posso mudar isso, a que alimentos eu tenho acesso, né? O que tem no mercadinho próximo da minha casa, porque o que a gente vê é que muitas vezes para as periferias não tem maior disponibilidade de folhas, frutas, tem maior disponibilidade de ultraprocessados. Então, se a gente vai falar disso numa perspectiva populacional, tem muita mudança que precisa ser feita. Se a gente fala sobre isso num ponto de vista individual, então, de fato, precisa de uma organização. Você está disposto a aprender a cozinhar? Vai ter alguém para cozinhar para você? Né? Qual é o alimento que dá mais certo para você? Você é a pessoa que precisa comer mais peixe? Você é a pessoa que se dá bem com carne? Você tem boa digestão para carne? Né? Então, é uma pergunta difícil de responder e tem muitos cenários que a gente poderia considerar nessa resposta. Você falou que é natureba e você não está sozinha nessa aldeia, não. E hoje é até diferente o vegetariano do vegano, né? Que é uma coisa bem diferente uma da outra. E tem gente que não come carne. Mas o organismo humano, ele foi feito para ingerir proteína animal, né? Olha, não necessariamente. Você sabe que os indianos em si, eles tendem a ser vegetarianos, né? Então, hoje a gente vê muitos atletas de rendimento que são veganos. Então, não posso dizer que o ser humano foi feito para isso. Tem autores que falam que o seu tipo sanguíneo tende a determinar a sua maquinária digestiva. Então, as pessoas que têm sangue tipo A, elas têm maior facilidade maior desenvoltura para uma dieta vegana ou vegetariana. E se elas optam por ser onívoras, então a maquinária delas vai conseguir digerir melhor o peixe e o frango. Por outro lado, as pessoas que têm sangue O, é difícil, pode ser um pouco mais difícil delas serem vegetarianas e veganas, porque a carne, no desenvolvimento, né, das pessoas, vamos dizer, da raça humana, o sangue O foi o primeiro que apareceu. Eram os caçadores e coletores. Então, essas pessoas têm uma maquinária própria para digerir carne. O sangue A já veio numa perspectiva das pessoas que plantavam e colhiam. Então, é um tubo digestivo que tende a ser maior e consegue fazer boa digestão dos vegetais, dos grãos, não é? O sangue AB já foi uma mistura. Antes disso, o sangue B foi dessas pessoas que eram sangue A e migraram para o norte e já tiveram atividades de pastoreio. Então, elas são mais adaptadas a consumirem laticínios, por exemplo. Então, você poderia considerar isso, né? Esse espectro de tipos diferentes de pessoas, né?
para considerar se vai ser vegano, vegetariano. Mas hoje, considerando o aquecimento global, a pressão que a carne exerce é muito grande. Então, a gente deve repensar esse consumo desenfreado de carne. E as tradições longevas, todas elas consomem 80% de vegetais na alimentação. Então, eu advogo sempre pelo consumo elevado de vegetais na alimentação. Seja você vegano, vegetariano, onívoro, né? Porque não dá para você ser vegano comendo ultraprocessado. É um pouco... Incoerente, né? Demais. Por outro lado, se você não tem tempo, é o que sobra para você. Vai fazer o quê? Não é? Então, quando a gente considera que a alimentação que a gente deve ter nesse mundo corrido nosso, a gente tem que considerar todos esses aspectos. Mas evitar, sempre que possível, os ultraprocessados. O vegetariano até come produtos derivados de animais. Não a carne, mas derivados de animais. O leite, a manteiga, o queijo, essas coisas assim. Os ovos. Ovos, mel. É bom, é um tipo de alimento bom, não é? Vai depender da composição desse prato. Então, o vegano, o vegetariano, ele vai precisar ter nesse prato, se não tem tanta disponibilidade de ovo, queijo, ele vai ter que comer mais grãos, vai ter que colocar umas castanhas, para conseguir ter um perfil de proteínas completo, de acordo com o que ele precisa, né? E o vegano vai ter um cuidado ainda maior com isso, porque não vai dispor de ovos ou de derivados de leite, nem de mel, né? Porque o mel vem da abelha, ele também não vai consumir o mel. É um desafio quando vem um paciente assim para a gente propor, né? Então, mas isso ele vai por vontade própria ou às vezes por uma necessidade física? Olha, tem de tudo, mas eu vejo os pacientes veganos que eu já atendi, eles vão por uma vontade própria, por um ideal de que não quero consumir alimentos de origem animal. Ele não quer. Isso também tem um pouco de um princípio filosófico, né? Eu não vou comer um alimento que veio de uma morte. É isso, né? Também. Porque não há nenhuma necessidade assim, olha, estou precisando comer só vegetais. Não tem essa necessidade, né? Que se não for um princípio filosófico. Não teria essa necessidade, mas voltando lá no Ayurveda, para você sair desse mundo das paixões e elevar o seu pensamento, a sua energia, a sua vibração, você vai ter uma alimentação que é centrada em vegetais e talvez ela seja só de vegetais, né? Se você consome mais os alimentos de origem animal, você está inserido dentro desse mundo das paixões. Né? Você tem essas reações mais sanguíneas, mais passionais, de fato. Né? A gente falou do Mounjaro, mas que é para casos mais sérios, mas há uma tendência também de fazer todo tipo de regime. Antigamente tínhamos regime doido aí, né? Isso ainda continua existindo, né? Quer dizer, mas as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, né? Não pode ir na conversa de alguém, eu fiz isso, emagreci 10 quilos em um mês. Pode. Eu diria que você tem que ser muito sábio para fazer esse tipo de dieta e tentar manter uma proporção de proteínas que seja adequada para você manter a sua massa muscular. Porque, de fato, quando a gente envelhece, a gente morre de queda. Na grande maioria dos casos, a gente morre de queda. Então, para não morrer de queda, a gente tem que ter pernas fortes. A gente precisa manter a massa muscular. Eu brinco com os meus pacientes que, se você quer investir numa previdência privada, de fato, você vai investir na sua massa muscular. Massa muscular. Você não vai perder a massa muscular. Então, você tem que pensar que vai consumir algo em torno de 80, 100 gramas de proteína no dia, e você vai dividir isso. Olha, 20 no café da manhã, 20 a 40 no almoço, né? 20 no lanche, 20 na janta. Você vai dividir, ou você vai concentrar um pouco mais na hora do almoço. E se você for fazer uma janela alimentar mais estreita, você vai comer alimentos fontes de proteína, principalmente no seu almoço, vai comer muito menos no seu jantar, né? E então você vai escolher
dependendo do seu tipo de alimentação, os grãos, as sementes, as castanhas, ou a carne, o peixe, o frango, como alimentos fontes dessas proteínas. Doutora Paula, dizem que as 3 refeições são básicas na vida, mas tem alguns que dizem, não, tem que comer de 2 em 2 horas, pequenas porções de 2 em 2 horas. Primeiro, você não vai ter tempo para ficar parando a cada 2 horas para comer. Começa daí, Sim. Né? Então, você come de manhã, você toma um bom café da manhã, pega um almoço legal e a janta uma coisinha para não ir dormir de barriga vazia. Em geral, é isso. A tradição nossa é essa, né? E se você come de 2 em 2 horas, muitas vezes não deu tempo de você fazer essa digestão. Então, o alimento cuja digestão foi incompleta, ele se torna uma toxina no seu corpo. Esse é o ensinamento dos Vedas. Você precisa ter fome antes de comer um alimento. Fome significa que está limpo, está pronto para receber outro alimento. A fome é um excelente sinal de que você está pronto para comer. Então, um café da manhã, conseguiu digerir, assimilar esse café da manhã, está pronto para o almoço, você vai sentir fome. Está pronto para o jantar, você vai sentir fome. Então, esse é um marcador que a gente deve respeitar. E se a gente não sente fome, passadas 4 horas, 6 horas, opa, vamos voltar na conexão intestino-cérebro, o que está de errado aí nesse nervo vago? Você está vivendo em instinto de sobrevivência? Você está no estresse, você não dormiu, você está se alimentando assim na frente do computador. Como é que tá? O não ter fome significa isso. O não é um alerta. ter fome é um sinal de que a sua digestão está muito lenta. E muito lento, isso vai te dar um problema lá na frente. Né? Normalmente, considerando esse nosso estilo de vida caótico, trânsito, correria, normalmente a gente está vivendo com esse instinto de sobrevivência ligado. A gente não está nem salivando. E não está percebendo que não está salivando. Entende? Então, é necessário que a gente faça aí uma pausa e perceba, olha. Então, e por isso muita gente tira a carne. Não, eu não consigo comer carne, porque a carne me pesa. Porque, de fato, é um dos alimentos mais densos que a gente tem. Né? Então, se a carne pesa, e se a sua digestão já está demorando 4 horas, 6 horas, almoçou na hora da janta e ainda não tem fome, opa, tá muito lento isso daí. Isso é estresse? O sono está prejudicado? Você está comendo assim, sem mastigar? O que está acontecendo? Com o celular na mão. Eu já vi muito. Em shopping a gente vê isso, né? Quando você vai comer um lanche lá, você vê ou a comidinha, você está vendo o cara tá assim. Ele não está nem sabendo o que ele está engolindo, não está sentindo paladar, não está tendo prazer nenhum naquilo, está enchendo a barriga só. Exato. E, poxa, se a gente voltar, né, a refeição, ela precisa ser uma coisa prazerosa. Você vai sentir o cheiro do alimento, o sabor do alimento, você vai ver as diferentes combinações dos alimentos que tem no seu prato. Esse é o brilho da refeição. Né? É isso que vai trazer saciedade. Não é você comer sem nem perceber se mastigou, porque precisa de uns 20 minutos para o seu cérebro perceber que o seu estômago encheu. E voltando lá, os japoneses praticam uma regra que chama hara hachibu, ou seja, não encha além de 80% do seu estômago. Porque o estômago vai fazer movimentos, ele vai se contrair. E na hora que ele se contrair, se você encheu tudo, você vai ter refluxo. Naturalmente você vai ter refluxo, mesmo na posição sentada. Não precisa ficar deitado. Né? Então, respeite isso. Sinta mais o sabor dos alimentos. Envolva-se com a sua refeição, porque isso vai determinar que você tenha salivação, que você não está vendo ali no seu celular uma informação estressante, que se você for ver o jornal do meio-dia na hora do almoço, tem muita informação ali que vai te tirar o apetite. E tira mesmo, né? Já sai, então... Acorda de manhã, liga a televisão ou liga o rádio, já está sendo estressado. A dose diária de estresse e violência. Você vai ligar o seu instinto de sobrevivência. E existem 2, né? O instinto de sobrevivência, eu quero me referir a ativar o seu sistema nervoso simpático. Então, você vai liberar adrenalina, noradrenalina, dopamina. Você vai ficar pronto para sair correndo.
É pernas para que te ou quer. foge, né? Exatamente. Fuga ou luta, exatamente. Mas você quer um estado de descanso e digestão, em que você não está com a pupila dilatada, não, sua pupila está contraída, você está soltando saliva, seu tubo digestivo está se movimentando. Esse é o estado ideal para você se alimentar. Mas no dia a dia não é o que acontece. Então aí a sua digestão demora, você tem má digestão, e isso leva a uma proliferação excessiva de bactérias em cima daquele alimento. Aí já começa a nascer uma SIBO, uma disbiose, e você começa a adoecer por aí. O que é uma disbiose? É quando a microbiota muda. Ela é diferente da sua microbiota original e ela se torna patogênica, do jeito que vai te causar intolerância à frutose, à lactose. Você começa a produzir excesso de gases, você tem dor abdominal, você tem cólica, seu intestino não funciona direito, ou você tem diarreia, ou você está com o intestino preso. Isso são sintomas de SIBO. Você come e fica inchado, você tem que desabotoar ali o botão da calça, porque você não está tolerando aquele inchaço, né? Você tira uma foto, não, estava retinho, agora estou um balão, né? Então, isso são sintomas de disbiose e SIBO. Olha, a gente poderia continuar aqui aprendendo durante muito tempo, mas tem uma hora que a gente tem que parar. A doutora Paula Abrantes Figueiredo aqui deu uma aula fantástica para a gente. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez pela sua gentileza de contar tanta coisa interessante para a gente. Quem está acompanhando isso tem certeza que se enriqueceu. Eu agradeço a você pela oportunidade, agradeço a vocês pela paciência. A gente transitou aqui em conhecimentos que vão de 5.000 anos atrás até conhecimentos atuais, e espero ter contribuído para a sua compreensão do seu corpo, da sua digestão, e que a gente consiga construir melhores hábitos para melhorar sempre a nossa saúde, a nossa e dos outros. Exatamente. Eu acho que isso vai ajudar, sim. Eu acho que, a partir de agora, a gente começa a refletir sempre no que disse a doutora Paula a respeito da hora da alimentação, de que o estado de espírito a gente tem que ter na hora que estiver desfrutando de um alimento, né? É um prazer enorme. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço. E a você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, curta. Isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.